Bom dia, pessoal. Tô dando bom dia, né? Porque eu tô gravando a aula aqui pra vocês pelo período da manhã. Espero que todos estejam bem, né? A nossa disciplina agora é a Anatomia 2. A gente encerrou a Anatomia 1. Então, hoje a gente vai falar sobre a anatomia do sistema cardiovascular, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar anotando para no dia que a gente tiver o nosso encontro online, vocês esclarecerem todas as dúvidas que ficaram, certo? Então, as nossas células necessitam constantemente de nutrição, oxigênio e demais substâncias. É necessário um bombeamento contínuo de sangue por toda a vasta rede vascular que possuímos. Então, quando a gente fala que precisa de um bombeamento contínuo de sangue, é porque o sangue ele é responsável por transportar todos os nutrientes, os oxigênios e todas as substâncias que o nosso corpo necessita para realizar suas funções, certo? Então, quando a gente fala também sobre uma rede vasta de vasculares que possuímos, a gente está se referindo às artérias, às veias, aos capilares, certo? Então, é feito todo o tempo através de uma bomba muscular, que é o nosso coração. Então, para o sangue ele ser bombeado, para os nutrientes eles chegarem em todos os nossos órgãos e percorrer todo o nosso corpo, o coração ele precisa ter força para bombear. Para esse percurso ele todo acontecer da forma que deve acontecer, certo? Então, é importante que o nosso coração esteja funcionando da forma normal para poder esse percurso ele acontecer. Então, qual é a função do nosso sistema cardiovascular? É transportar gases, nutrientes, resíduos metabólicos. Os resíduos metabólicos, eles também vão ser bombeados pelo sangue para poder chegar aos nossos rins e ser excretado pelas nossas urinas. Então, o que tiver de ruim no nosso corpo, ele vai ser excretado pela nossa urina. Então, também vão ser bombeados os hormônios, o calor e também vai ser feita a nossa coagulação sanguínea, certo? Então, a gente vai ter no nosso sangue as coisas boas, né, que vão ser bombeadas para os nossos órgãos, que vão ser os nutrientes, e também o que for de ruim, né, o que a gente consome de ruim, vai ser excretado também através do nosso sangue. Então, o nosso sangue leva também para nossos rins, dos nossos rins vão ser liberados através da nossa. Então, qual é a função do sangue? Transportar oxigênio aos tecidos do corpo e do gás carbônico até os órgãos respiratórios. Distribuição dos nutrientes absorvidos pelas vias digestivas para todas as células e transporte dos produtos finais do metabolismo até os órgãos especializados pela excreção. Então, quais são os órgãos responsáveis pela excreção? Os nossos rins, certo? Então, a distribuição de nutrientes também vai acontecer através do sangue, porque o sangue é quem vai ser responsável pelo transporte, né? E também o gás carbônico, porque a gente sabe que recebe oxigênio e libera gás carbônico. Então, o coração, ele é uma estrutura muscular que funciona como um sínsio, ou seja, fibras musculares cardíacas formadas por muitas células. Então, o sínsio vai ser a junção de muitas células individuais. Então, vão se juntar várias células para poder formar o nosso coração. Formato de cone, né? Então, o nosso coração, ele vai ter o mesmo formato da nossa mão fechada e vai estar localizado no nosso tórax. Por isso que a gente tem as nossas costelas, né? Que a gente chama assim, costelas. Por quê? Porque as nossas costelas vão ser responsáveis por proteger os nossos órgãos finos, que a gente chama de coração e pulmão. Então, quando a gente faz um raio-x, a gente se depara com essa parte esbranquiçada no raio-x, que seria o quê? Seria o nosso coração, seria onde o nosso coração está localizado. E aqui nessa imagem vocês estão vendo, ó, que as nossas costelinhas, elas estão que em cima, elas estão formando uma caixa que envolve o nosso coração, para que em um momento de um acidente, de um atrito, de uma pancada, o nosso coração ele não seja atingido. Então, tanto o nosso coração quanto o nosso pulmão aqui, ó, essa parte preta, estão sendo envolvidas por as nossas costelinhas, para que no momento de um atrito, repetindo, ou de um acidente, eles não sejam acometidos, né? Que são conhecidos como órgãos finos, órgãos vitais. Qualquer coisinha que acontece, né, pode levar à morte.
Então, aqui o nosso coração, né? Não tem aquele formato que a gente costuma ver, né? Que a gente costuma desenhar na escola. Tá? Aqui a gente vê as veias, a gente consegue ver as artérias, aqui, ó, de azul, né? Consegue ver direitinho as nossas veias, as nossas artérias e ver que é diferente dos desenhos que a gente costumava fazer. A quantidade de músculo aqui, ó, nessa parte avermelhada é maior do que a quantidade de veia. Por quê, professora? Porque são os músculos que vão fazer força para o sangue bombear. Então, o nosso coração, ele é formado por veias, por ventrículos, por artérias, por átrios, né? Então, nós vamos ter tudo isso presente aqui na nossa estrutura cardíaca. E todos são importantes para que aconteça o bom funcionamento. Então, é importante a gente manter uma boa alimentação para que nenhuma artéria ela seja obstruída, né? Nenhuma artéria ela seja obstruída e impeça que o fluxo sanguíneo ele aconteça. É por isso que às vezes a gente vê muita gente fazendo cirurgia de coração, principalmente ponto safena, que às vezes uma artéria ela está obstruída, impedindo que o fluxo do sangue ele aconteça da forma que deve acontecer, certo? Então é importante que a gente mantenha uma boa alimentação, faça exercícios físicos continuamente, certo? Para que a gente não venha a ter nenhuma artéria obstruída, que a gente costuma dizer veia entupida também, né? E são essas partes aqui, ó, do nosso coração, átrio direito, átrio esquerdo. E a gente vai ver que tem ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A válvula direita possui 3 folhetos, por isso é chamado de tricúspide, tri de 3. E a válvula esquerda possui 2 folhetos, é chamado de bicúspide, porque é 2, certo? Então, quais são as funções? Impedem o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios e impedem o retorno do sangue para as artérias aorta e pulmonar para os ventrículos durante a diástole. Então, impede por quê? É impedir que o sangue retorne, porque se retornar o coração não está bombeando o sangue da forma correta. Então, todos têm que fazer o seu trabalho direitinho para o sangue não retornar. Se o sangue retornar, a pressão ela não acontece. Se a pressão não acontece, o sangue ele não é bombeado para todo o corpo. O sangue ele retorna para o capilar e do capilar ele se transforma em gás carbônico, que é o sistema acessório, né? A gente tem o sistema cardiovascular, que vai fazer a circulação do sangue. Nós temos o sistema linfático, que vai fazer a circulação das linfas. Linfa seria o quê? As nossas secreções, no caso, glândulas salivares, né? Que a gente encontra. E popularmente são conhecidas como as nossas ínguas, né? Então, o sistema linfático, ele também vem com o intuito de acionar o nosso corpo quando algo não está normal, né? Então, recolhe um líquido extracelular e leva para a circulação sanguínea. Então, o líquido onde ele está sendo concentrado, ele vai ser excretado pelo sistema linfático, ele vai ser sugado pelo sistema linfático, para o sistema linfático depois ir liberando aos poucos para o nosso sangue. Então, onde a gente vai ter os nossos linfonodos? Na região do pescoço, aqui da nossa região da orofaringe, da traqueia, nas axilas. Também vamos ter ao redor aqui da nossa região genital, certo? Com o intuito de quê? De acionar sempre que algo está acontecendo de errado próximo dessas regiões. Então, os linfonodos são conhecidos popularmente como as nossas ínguas, né? E por fim, a gente fala de homeostasia. O que seria a homeostasia? O estado normal do nosso corpo. Seria quando o nosso corpo ele se encontra em equilíbrio. Então, quando o nosso corpo está funcionando tudo direitinho, desde o nosso sistema circulatório, renal, hepático e linfático, quer dizer que o nosso corpo ele está funcionando de forma homeostática. Ele está em homeostasia, certo? Então, agora vocês sempre que ouvirem a palavra, olha, meu corpo está em homeostase, não é uma doença. Quer dizer que o seu corpo está em estado normal.